Olá, tudo bem com vocês? No último vídeo que nós apresentamos aqui, nós falamos sobre o que é a psicoterapia de casal e quais os benefícios da psicoterapia de casal. No vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouco como funciona a terapia de casal. Bom, geralmente um dos dois entra em contato, né? É muito comum que seja a mulher que entre em contato, colocando do interesse em realizar a terapia de casal. Uma das premissas básicas, que eu considero como premissas básicas da terapia de casal, é que os dois estejam de comum acordo em realizar a terapia. Existem alguns terapeutas que trabalham diferente, por exemplo, eles fazem às vezes primeiro uma entrevista inicial com cada um, e aí depois eles fazem uma outra entrevista inicial com o casal, e algumas sessões também se dão juntos e também separados. Eu não gosto de trabalhar dessa forma, porque eu entendo que o casal precisa, né, desenvolver a habilidade de ser ele mesmo diante do outro. Então, mesmo algumas questões que sejam difíceis de dizer para o meu parceiro, para a minha parceira, é nesse espaço psicoterapêutico, é nesse setting terapêutico que eu preciso me autorizar a falar. Então, todas as sessões, elas são conjuntas. Desde a entrevista inicial, eu sempre agendo uma primeira entrevista para conhecer a demanda desse casal, para poder tirar possíveis dúvidas, para identificar quais são os pontos críticos, né, desse casal, para que nós possamos nos conhecer, né, explicar a forma como eu trabalho e como vai ser conduzido o processo psicoterapêutico, e também para que o casal avalie como se sente comigo, né? E aí sim, daí se a decisão do casal for dar continuidade, daí propriamente dita na semana seguinte, ou às vezes até na própria semana, dependendo da disponibilidade de agenda, a gente inicia o processo. A terapia de casal, ela tem uma frequência semanal, com duração de 1 hora e meia. É muito importante que os dois, e o terapeuta, na verdade, cria-se um sistema terapêutico onde participam ativamente terapeuta e casal. É muito comum que os casais muitas vezes façam o seguinte pedido, né? Não dito para o terapeuta. Ah, conserta o outro, que o outro é que tem problema. Eu tô ótimo, ótima na relação, tá tudo bem comigo, o problema é ela ou ele. E esse é um pedido que eu já desfaço já no primeiro dia, na entrevista inicial. Não existem aliados, né? O terapeuta não pode se aliar nem a um nem a outro, né? Isso não implica numa neutralidade, mas o terapeuta é um profissional especializado que está ali para ajudar os dois a se enxergarem na relação e enxergarem a relação, no que cada um está contribuindo para que a relação não esteja bem. Então, por exemplo, né, num caso de traição, o que está acontecendo com essa relação? O que essa traição está querendo dizer de como anda essa relação? Que espaço foi esse de entrar uma terceira pessoa se o contrato inicial era de fidelidade? Então, ajudar, né, o casal a enxergar qual é o contrato que está valendo ali, porque existem vários contratos entre os casais, né? Pode ser não. Tem casais que têm uma relação aberta, que um fica livre para ficar com outras pessoas, o outro também. Existem vários formatos de relação. Mas o conflito aparece quando um dos dois quebra esse contrato que foi estabelecido inicialmente, ou, na verdade, a relação foi fluindo sem que esse acordo entre os dois
tivesse sido claro, tivesse ficado claro de como que os dois gostariam de se relacionar. Então, isso também é conversado, né, nessa primeira sessão, nesse primeiro encontro, que é a entrevista inicial. Na entrevista inicial, também é estabelecido um contrato com esse casal, né? Um contrato de respeito ao outro, do tempo que todos os dois vão ter seu tempo de fala, né? Que enquanto um estiver falando, o outro vai respeitar essa fala, que o terapeuta também vai ter o seu tempo de fazer a sua intervenção, de que precisa ter muito respeito, né? Infelizmente, se a gente não deixar isso muito claro no contrato, pode acontecer, inclusive, situações de agressão física no consultório, então isso já é colocado, né, enquanto contrato no primeiro encontro, de que isso não será permitido, assim como também qualquer tipo de agressão verbal também não será permitido. Então, é importante deixar muito claro, né, como que vai funcionar a importância da assiduidade, da pontualidade, no caso, por exemplo, de precisar faltar por ter tido algum imprevisto, é importante avisar com pelo menos 24 horas de antecedência, senão essa sessão é considerada como uma sessão realizada. Então, são vários aspectos bem importantes, né? No trabalho que eu realizo com o casal, eu não utilizo só o recurso terapêutico da fala, eu uso outros recursos terapêuticos, como atividades que são realizadas em consultório, como também atividades, tarefas que são dadas para o casal para serem realizadas fora do ambiente de consultório, em casa. Isso é muito importante, porque o casal precisa se comprometer com o seu processo. É muito importante que o casal se comprometa com o seu processo e que realize, porque a terapia de casal, ela não se concentra somente no consultório. O casal vai para casa e ele é estimulado a pensar sobre o que foi trazido na sessão, sobre as reflexões que surgiram, de como isso aconteceu. Então, vários recursos terapêuticos são utilizados, jogos também, vários recursos terapêuticos são utilizados para ajudar o casal a trabalhar as suas demandas específicas. Em relação ao tempo de duração, geralmente, né, a terapia de casal ela tem um tempo um pouco diferenciado da terapia individual. Geralmente, né, pela minha experiência, a terapia de casal, ela demora mais ou menos um tempo, compreende, né, um tempo entre 6 meses a 1 ano, mais ou menos. Depende muito do casal. Por exemplo, um casal recente que eu atendi, eles ficaram 5 meses em terapia. Então, depende muito. Eu já tive casais que ficaram 8 meses. Então, depende muito da demanda, depende do comprometimento desse casal, depende do nível de abertura desse casal para tocar nas feridas dessa relação. Ou seja, né, o terapeuta ele é um parceiro desse casal. Não é o terapeuta que vai dizer como esse casal deve se relacionar, mas é o próprio casal que, durante a caminhada do processo psicoterapêutico, vai realinhar a sua relação, vai definir novas formas de se relacionar com a ajuda do terapeuta. Então, esse tempo, né, pode ser não, ele oscila, né, de casal para casal. Então, a efetividade do processo, ela depende não só de um terapeuta especializado, como eu sou, né, no atendimento de casal, mas também da disponibilidade desse casal em estar ativamente, né, participando desse processo. Um outro aspecto importante, como eu trabalho sempre só com os dois, se um não pode estar presente, eu não atendo. Então a gente remarca a sessão.
os dois precisam sempre estar presentes, né? Para que não surjam, por exemplo, fantasias do tipo, o que será que ele e ela falaram a respeito de mim quando eu não estava presente. Então, eu não gosto de atender separado por conta disso também. Muitas vezes é identificado durante a terapia de casal a necessidade de terapia individual. Então, eu muitas vezes, além da terapia de casal, eu indico que um ou outro, ou os dois, realizem terapia individual, porque são duas demandas diferentes, né? Por exemplo, só trazendo como exemplo esse casal bem recente que terminou o processo, ela já fazia antes da terapia de casal a terapia individual. E manteve a terapia individual e ficou também fazendo terapia de casal. Então, isso depende muito da avaliação. Às vezes, também, a gente identifica a necessidade de encaminhar para uma avaliação psiquiátrica, por alguma hipótese diagnóstica de algum tipo de psicopatologia presente em um dos dois, a gente encaminha também para avaliação. Ou seja, né, esse primeiro momento é um momento também de avaliação, né, da necessidade de encaminhamentos para outros profissionais, ou às vezes até para os próprios colegas psicólogos que vão estar também acompanhando dos dois membros do casal, ou às vezes até os dois, em psicoterapia individual. Então, eu penso que esses seriam os aspectos principais de como funciona a terapia. Uma outra questão importante também é que, assim, muitas vezes, quando se tem filhos, né, ou uma interferência, às vezes muito grande das famílias de origem, às vezes a gente convida, né, um filho para participar da sessão, aí acaba sendo uma terapia familiar naquele dia, ou seja, né, então a gente também identifica no processo de avaliação se existe a necessidade de, em algum momento, trazer, né, uma terceira, uma quarta, uma quinta pessoa para participar naquele dia da sessão. Isso também é avaliado por mim, né? Então, eu imagino que os pontos principais, né, tenham sido abordados aqui, e eu fico à disposição, caso vocês tenham interesse, em estar esclarecendo de uma forma mais personalizada, né? Através do link da bio ali no meu Instagram, podem entrar em contato via WhatsApp, que eu estarei tirando possíveis dúvidas, ok? É isso então, espero que tenham gostado e que tenha podido ser esclarecedor para vocês. Não esqueçam de dar uma curtida, de se inscrever no canal e de compartilhar se tiverem gostado. Um grande abraço!